Hoje em dia costumo brincar quando dizem, então tu não eras antifascista? Dizem assim, aos operários, poucos operários foram contactados para serem antifascistas antes do 25 de Abril, nomeadamente na Madeira. Então, na Madeira é que nem chegava. Estou a chegar depois do 25, quando fará antes do 25. E, portanto, o 25 de Abril caiu assim, caiu. Eu e as minhas companheiras da fábrica onde eu trabalhava e das outras fábricas, começamos a olhar para o 25 de Abril como algo que nós não percebíamos, apenas entendemos uma coisa, era um processo que estava abrindo as portas, que as pessoas estavam falando, vinham para a rua, que se manifestavam com bandeiras, com faixas, que diziam o que queriam, e isso, desde o início, foi agarrado por nós como temos que fazer alguma coisa também no nosso sector. Aqui na Madeira, realmente o 25 de Abril chegou, foi no 1º de Maio, onde foi feita uma manifestação, que eu participei como uma simples participante na manifestação, que foi organizada pelo Comércio do Funchal, na altura, que era um jornal, penso que todos devem já ter ouvido falar, que era um jornal que havia cá na região, antifascista, e foi à volta do jornal que foi organizado o 1º de Maio de 74. Então, isso foi um grande 1º de Maio, fomos todos para a rua, mesmo sem perceber muito bem porque é que estávamos ali, porque é que estávamos algumas palavras de ordem, nem sabíamos, a maior parte de nós, o significado das próprias palavras de ordem, poucas pessoas da manifestação sabiam o significado profundo delas, mas fomos para a rua e desencadeou-se um processo aqui na Madeira muito importante em que os trabalhadores e as trabalhadoras começaram a tomar conta dos seus sindicatos, a sanear os dirigentes fascistas, os dirigentes sindicais fascistas, e a tomar conta dos seus sindicatos. Eu tinha um pai que era considerado, na sua altura, um revolucionário, embora não tivesse qualquer filiação, nem nunca teve organizado em lado nenhum, mas ele era aquilo que tradicionalmente na altura se chamava de anarcossindicalista. E então ele foi dos primeiros, ele trabalhava no sindicato dos carregadores e descarregadores do Porto do Funchal, e foi dos primeiros a correr com os dirigentes que lá estavam e a tomar conta do sindicato. Naquelas comissões ad hoc que se formavam, que ainda não havia lei sindical para fazer eleições. A lei saiu mais tarde. Entretanto, o meu pai entusiasmou-se muito e dizia: porquê é que vocês não fazem o mesmo no sindicato dos bordados? Vocês são muitas e tal. E o meu pai teve um papel importante desse ponto de vista de impulsionar e de ajudar, que ele acabou por ajudar, porque já tinha um pouco de experiência e ajudou a que no sindicato, no setor dos bordados, eu iniciasse um processo juntamente com algumas companheiras, mais ou menos da minha idade, algumas mais velhas, e iniciamos um processo de exigir que se fizesse uma Assembleia Geral e se elegesse novos dirigentes para o sindicato, que não foi aceito, e como não foi aceito, nós na altura fizemos um grande abaixo-assinado, andamos a percorrer as empresas todas, com mulheres, nossas companheiras de trabalho que nós não conhecíamos, nem nunca tínhamos falado, e recolhemos muitas assinaturas e exigimos que essa Assembleia se realizasse, o que foi feito no dia 1 de outubro de 74. Nesse dia 1 de outubro de 74, eu e as outras companheiras da chamada Comissão Ad hoc dirigimos uma Assembleia. Eu não sabia o que era dirigir uma Assembleia. Por acaso fui a primeira Presidente da Assembleia Geral do Sindicato pós-25 de Abril. Eu sou pequena, portanto eu tenho mais ou menos 1,5 metros de altura. E portanto a sala era plana e ninguém me via. E então foi preciso ir buscar uma mesa e pôr em cima da mesa para dirigir a Assembleia para as pessoas. Eu nem sabia muito bem, mas fazia aquilo que podia, enfim, e que achava que devia ser feito. Que entretanto eu já estava a estudar. Eu era trabalhadora e estudante à noite numa escola secundária
E, portanto, já tinha aprendido mais do que a quarta classe que me foi dada pelos meus pais. Eu já estava a aprender mais e, portanto, tinha umas bases e até tinha contactos com um professor que me ajudou nesse processo desses meses, me deu algumas indicações mesmo como é que se dirigia uma assembleia e como é que se podia fazer este trabalho. Bom, essa assembleia foi fabulosa, foi a maior assembleia de mulheres que alguma vez se fez na Madeira. Eles não queriam abandonar o poder, foi uma coisa incrível. Chamaram as Forças Armadas, que aqui na Madeira quase sempre tiveram ao lado nunca tiveram ao lado dos trabalhadores, as Forças Armadas na Madeira. Portanto, não temos movimento de Forças Armadas ao lado do povo aqui na Madeira, tiveram sempre contra as movimentações populares. E isso foi também um grande problema. E então chamaram as Forças Armadas para protegê-los, mas é claro que a única proteção que eles puderam fazer foi que eles não levassem, as mulheres levavam, nós não dissemos nada, mas elas levavam os paus embrulhados nos jornais, caso eles resistissem, elas achavam com os paus resolviam o problema. A verdade é que eles ficaram cheios de medo, as Forças Armadas levaram e a gente tomou conta do sindicato e eles nunca mais puseram os pés no sindicato. A partir daí desencadeou-se um processo no nosso setor e depois nos próprios sindicatos da Madeira, que entretanto estavam a ser também conquistados pelos trabalhadores, um processo revolucionário muito grande, fabuloso, de greves, de manifestações, era tudo na rua. Era a ocupação das fábricas, a greve só era greve se ocupasse a fábrica. Se bloqueássemos a entrada de patrões e outras forças da ordem à porta das fábricas, era tudo feito de forma revolucionária. E isso fez-se cá, ao contrário do que muita gente diz que o 25 de Abril não chegou à Madeira, que os madeirenses são os moles, que nem fizeram nada, isso não é verdade. Foi feita muita luta revolucionária cá e tomamos conta dos sindicatos e negociamos contratos coletivos de trabalho, direitos que nunca tinham existido aqui na Madeira, subsídio de Natal e de férias e as próprias férias e outros direitos, no nosso caso, direitos específicos de mulheres, coisas inacreditáveis que nós, nessa altura revolucionária, exigimos que ficasse no contrato, que eu digo por brincadeira, mas não é brincadeira, isto foi sério. Nós conseguimos o primeiro contrato em 1 de maio de 75, o primeiro contrato coletivo de trabalho é sério. Tínhamos uma greve marcada caso não fosse feito acordo e até quase que chorávamos por não termos feito a greve quando na véspera da greve eles cederam àquilo que nós queríamos. E ficou consagrada uma cláusula no contrato que a mulher, quando tivesse menstruada, tinha direito, dizendo à delegada sindical, poder tirar um dia para ficar em casa. Que isto é único no país. Foi único no país, mas até esse nós conseguimos. Era realmente a época da... Não tem comparação. Falando agora com vocês, quando eu falo destas coisas para pessoas mais novas, dizem, vocês eram malucas, completamente malucas, como é que uma coisa dessas, que é tão natural nas mulheres, mas nós achávamos que ficávamos com problemas quando tínhamos a menstruação e, portanto, tínhamos o direito também de ficar em casa. Nós reivindicamos tudo nessa altura, era a altura revolucionária. E ainda bem que fizemos isso, porque depois veio o 25 de novembro e começou o retrocesso. E a luta foi depois para manter os direitos que tínhamos conseguido. E, portanto, a minha experiência é muito esta. E depois fundamos a União dos Sindicatos da Madeira, eu sou uma das impulsionadoras, eu e o meu pai também, da fundação da União, que congregava todos os sindicatos. Essa União dos Sindicatos foi mais tarde estragada com a propotência da CGTP, mas isso já é outra conversa e outra, dava para fazer, só isso dava para fazer um debate. Ainda existe a União, mas muito fraco, hoje em dia não tem poder reivindicativo absolutamente nenhum. E depois nós também aqui começamos a participar nas realizações sindicais nacionais. A UGT fez tudo para ter aqui uma forte representação.
porque aqui os partidos de direita começaram a ganhar o poder e achavam que aqui era o campo melhor para o GT. Mas nunca consegui grande coisa até hoje e, portanto, os sindicatos da OGT são sempre, não são representativos, são pequenos e a OGT não tem muita força cá. E estou a falar em termos sindicais. Eu, como pessoa e cidadã, envolvi-me noutras batalhas políticas, partidárias. A nível partidário, em 75 fui contactada para fazer parte do PCPR, não sei se está aqui alguém desse tempo, não sei se está. Se está, deve-se lembrar de me ter visto ou ter ouvido falar de mim, pelo menos no Bandeira Vermelha, que eu cheguei a ser entrevistada e a escrever. Fui à Albânia, foi a única madeirense que foi 2 vezes à Albânia, foi em 1977, a um congresso de sindicatos, e foi em 1986, no centenário do 1º de maio. Quero dizer a vocês que as 2 vezes que foi à Albânia, trouxe para Portugal uma opinião muito crítica em relação ao que vi, sobretudo no que toca aos trabalhadores, e dentro do partido coloquei essas minhas opiniões. Cheguei a ser censurada, inclusive em ato e tudo, por ter feito críticas ao partido albanês e à forma como dirigia lá as empresas e os trabalhadores e a parte do trabalho. Portanto, sou uma pessoa que, quem não me conhece, não me conhece, mas quem me conhece desde há bastantes anos, eu não sou uma pessoa de me contentar ou de me convencerem à primeira vista que as coisas são assim e não são assado. Eu tenho que compreendê-las para aceitá-las. E, portanto, quando eu não as compreendo, eu tenho muita dificuldade em aceitar. Eu sou uma refilhona e acho que hoje tenho 71 anos e dizem que eu continuo a ser refilhona e bato o pé quando não estou de acordo, como fazia quando tinha 24. Porque essa parte eu acho que não vai morrer comigo, é a forma de ser e de estar. E isso trouxe-me sabores muito grandes na altura do PREC, tive quase a ser presa, fui perseguida pela polícia, fizeram uma vida negra, depois casei mais tarde com um homem que era revolucionário, que foi o primeiro deputado da ODP na Madeira, que também tinha sido do PCPR, foi o Paulo Martins, e entretanto nós os dois fazíamos uma dupla, que era uma dupla de terror para a direita, etc. Pois há muita coisa aqui que se poderá contar, noutras conversas, noutras coisas, mas foi, do ponto de vista político, tivemos um papel bastante importante, assim como o Liberato, que eu sei que já falaram, a Clarice, o Milton Sarmento, enfim, desse período revolucionário, pessoas que tiveram papéis muito importantes. Só que a maioria desses foram embora, eu e o Paulo continuamos, fomos dos poucos do PREC que continuamos. Infelizmente o Paulo já morreu em 2014 e eu, dessa altura, entretanto morreu a Conceição Pereira, que também era dessa altura, e resta eu e a Assunção Bacanhim, que teve também um papel importante, infelizmente está viva e bem viva, e de resto as pessoas têm partido, e resta poucas pessoas da altura da Revolução. O trabalho aqui foi sempre difícil, mas aquilo que se faz com o coração e não é só com o coração, é com a noção que aquilo que estamos a fazer é correto e que um dia alguma coisa vai ficar, daquilo que a gente fez, e acho que ficou e vai continuar a ficar, foi o alimento para continuarmos a lutar todos estes anos. Entretanto, na minha reforma, dediquei-me a escrever um pouco memórias. Tenho aqui um livro que escrevi em 2000, que tem as memórias da luta sindical dos bordados. Depois, se houver curiosidade em conhecer, é só me mandarem o endereço que depois posso enviar para o grupo. Este livro, que foi editado já antes da pandemia,
o livro fui eu e a minha filha que fizemos dedicado ao Paulo, mas que tem muita documentação política e muitas coisas que interessam também para o processo. Isto é um livro intimista, mas ao mesmo tempo um livro político. E tem aqui, neste livro, uma entrevista que foi feita ao Paulo, estava ele vivo e bem de saúde, que era para fazer parte de um livro sobre a história do ODP, que nunca veio a ser feito, e essa entrevista tínhamos em áudio e está transcrita aqui nesse livro. Portanto, é um documento importante, porque é a opinião dele também sobre o início do processo revolucionário, do início do seu desenvolvimento, do processo revolucionário aqui na Madeira. E ainda há mais este livro, que são só em fotos e poemas da Conceição Pereira, que a Conceição acompanhava as lutas e fazia em poesia, contava as lutas em poesia. Tem aqui poesia muito importante dela, é só fotos das lutas das mulheres, portanto, da importância que tiveram as mulheres na Madeira e das suas lutas. Qualquer um destes livros, se vocês quiserem, eu posso enviar, basta-me dizerem que o endereço e eu posso vos enviar. Camarada Guida Vieira, gosto de ver assim tão ativa como tinhas quando tinhas 24 anos, assim é que é, e queria-te perguntar uma coisa, comparada com a situação em que viviam as bordadeiras na altura do 25 de Abril e do PREC, o que é que se ganhou e qual é a situação atual, hoje em dia? Olha, em primeiro lugar, os bordados representavam na altura do 25 de Abril mais de 20% do PIB regional. Portanto, era o maior setor produtivo regional. Hoje, nem sei a percentagem do PIB. Hoje é um setorzinho muito, muito pequeno. Portanto, o setor foi diminuindo muito conforme a região foi desenvolvendo um plano de desenvolvimento que deixou de dar apoio ao que era produtivo para dar apoio ao turismo e aos serviços. E, portanto, o setor foi perdendo muita importância. Agora, o que se conseguiu para as mulheres nesse processo foi extraordinário. Vamos falar das bordadeiras. No setor há duas coisas distintas. Eu falei nos bordados no geral, mas há a parte das empresas e a parte das bordadeiras, que são as mulheres que fazem o bordado em casa. Nessa altura elas eram mais de 30 mil bordadeiras. Portanto, nós costumávamos dizer que não havia nenhuma casa do madeirense que não tivesse uma bordadeira. E não tinham nada, não havia regulamentação, eles pagavam o que queriam pelo que elas faziam, elas não tinham direitos de segurança social, elas não tinham absolutamente nada. Era um trabalho de escravatura e ainda pagavam a matéria-prima com que bordavam, que era a linha. A linha com que faziam o bordado, eram elas que pagavam, era autêntica escravatura. Então nós, sindicato, começamos a fazer um trabalho que foi ir ao encontro das bordadeiras. Vocês vão perguntar, mas se elas trabalhavam em casa, como é que vocês foram ao encontro delas? Nós usamos todos os meios que tínhamos ao nosso alcance, incluindo alguns padres que colaboraram muito conosco. Nós íamos reunir, pedíamos os salões paroquiais para fazer as reuniões com elas depois das missas. Quase todas as mulheres naquela altura iam à missa. Muitos padres anunciavam que estava ali o sindicato para reunir com elas e começamos a fazer um trabalho e a criar um movimento para trazê-las para cá, para a cidade, em manifestações, em grandes reuniões e grandes manifestações, reivindicar os seus direitos. Quais direitos nós reivindicamos? Primeiro, regulamentar a atividade, que não havia nada, não é? Regulamentar a atividade delas. O direito à segurança social, porque sem o bordado, sem o trabalho que elas faziam, não havia empresas nem havia o sector. Portanto, elas tinham que ter direitos equiparados aos operários em termos de segurança social, desde
à maternidade, à reforma, ao subsídio de desemprego, etc. Então nós começamos a lutar, foram anos e anos, mas eu posso dizer que temos uma coisa extraordinária, que é, temos 2 leis das bordadeiras, só para as bordadeiras de Casa da Madeira, que foram aprovadas na Assembleia da República. Portanto, são mesmo leis da República. Uma é um subsídio de desemprego equiparado e outra é a reforma aos 60 anos. A reforma aos 60 anos, já há pouco tempo, foi alterada para as novas bordadeiras, o que é uma coisa, eu considero isto criminoso, muito mais quem deixou passar, quase sem refilhar e quase sem dizer nada, que é, para as, entre aspas, antigas bordadeiras ou velhas bordadeiras, aplica-se a lei da reforma aos 60 anos, como se está a aplicar até agora. Para as novas bordadeiras que se venham a reformar, aplica-se a lei do trabalho domiciliário, que é muito, muito pior em termos da reforma. Não só a idade, que já não pode ser 60, passa a ser a idade igual a todos os trabalhadores, como o próprio montante da reforma. E, portanto, já existe, isto já é uma perda de um direito que foi um direito revolucionário que foi conseguido. Mas, relacionado com estas questões, eu fiz parte de um grupo europeu e depois mais tarde de uma rede internacional chamada Omnet, que era de trabalhadores domiciliários. Eu e uma outra companheira minha, camarada, fomos a vários países reunir, falar com trabalhadoras domiciliárias, e fomos não só na Europa como fora da Europa, e ninguém, mas ninguém mesmo, em nenhum país, tinha aquilo que a gente tinha. E podemos mesmo dizer que estes direitos e estas leis que existem para as bordadeiras de casa, mesmo hoje, sendo elas ainda um pequeno grupo, já não têm daquela importância que tinha naquela altura, só existe na Madeira. Não existe em mais nenhum país, em mais nenhuma região. Nem sequer em Portugal. Porque podia-se ter aproveitado a altura em que isto foi debatido, e eu fartei-me de reivindicar isso, na Assembleia da República, que se pudesse aplicar às bordadeiras de Arraiolos, às bordadeiras de Viana, etc, etc. Mas nessa altura a CGTP era contra, aliás, a CGTP, enquanto central sindical, nunca foi a favor que se aprovasse estas leis específicas para as bordadeiras de casa. Isso é outra história. Mas a chamada esquerda, da altura da Assembleia da República, que era o PS e o PCP, não fizeram nada para que isto fosse aprovado. A UDP só existia no Parlamento Regional, aqui na Madeira, levava as leis ao Parlamento Regional, as leis eram aprovadas, as propostas de leis eram aprovadas cá, mas tinham que ir à Assembleia da República, só a Assembleia da República tem poderes para aprovar leis. A Assembleia Regional não tem esses poderes. Então tinha que ser lá. Então foi o CDS, imaginem, que agendou na Assembleia da República, por exemplo, a proposta de lei da reforma aos 60 anos. Porque o PCP e o PS nunca o fizeram. E podiam fazer, porque qualquer um partido podia agendar. É para verem como isto é tudo muito, muito complicado, e a nossa própria luta foi muito complicada. Mas nós não tínhamos partido. Quando era para defender os direitos, nós nunca tivemos partido quando foi para defender os direitos, nem hoje. Quando é para defender direitos, não há partidos. Mesmo que os partidos não estejam de acordo, temos pena. Desde que aquilo que a gente está a defender ou que está a fazer seja correto, quem tem que se adaptar são os partidos e não ao contrário, não é? Não, os partidos não podem ser correios de transmissão. Nunca defendi isso, nunca e nunca vou defender. Os partidos têm que se adaptar às reivindicações e às necessidades dos trabalhadores e não ao contrário. E não impor as suas opiniões dentro das estruturas dos trabalhadores, porque isso dá para o torto e dá para o controlismo que o PCP já faz e que toda a gente sabe o que é que isso dá. A UMAR surge em que altura e em que contexto aí na Madeira? A UMAR surge na Madeira exatamente na mesma altura que surge no continente. Eu sou só co-fundadora da UMAR a nível nacional,
Portanto, Omar, a existência de Omar, vamos ter... a própria existência de Omar foi decidida no fundo das necessidades que as mulheres que faziam parte do PCP-IR e da ODP também, já havia ODP também, sentiam que havia que dar outras respostas que os partidos não davam às reivindicações das mulheres. E, portanto, havia necessidade de criar uma associação mais ampla, mais aberta, que respondesse às necessidades das mulheres nas diferentes localidades. E Omar surge nesse contexto, no contexto também revolucionário. Não foi em 75, foi em 76, mas ainda se manteve durante algum tempo todo esse processo. E Omar surge na Madeira exatamente na mesma altura. Nunca tivemos, sede aberta, só conseguimos uma sede em 2014, quando o poder no município do Funchal mudou da direita para a coligação de esquerda, que acabou agora por perder as eleições, agora nas últimas autárquicas, e Omar só teve a capacidade de fazer um trabalho mais, como faz agora, trabalho mais aberto com a sua sede, desde essa altura, mas Omar sempre existiu na Madeira e sempre fez trabalho cá. Eu tenho algumas questões, não sei se são bem questões ou se são aqui reflexões que fui tendo enquanto você falava, sobre a questão do apoio do teu pai, a questão familiar com as mulheres e no envolvimento dessas lutas, me parece que sempre foi algo muito complicado. Eu estudo especificamente o caso das mulheres da Sogantal, que eu não sei se a Guida teve conhecimento, mas foi uma empresa ocupada no Montijo, e também eram muito jovens, e a questão que elas sempre me colocaram em conversas e também de relatos era a dificuldade de que os pais, ou das que eram casadas, né, de que os maridos aceitassem que elas estivessem ocupando uma fábrica e que se estivessem colocando à frente do patrão. Portanto, foi uma luta muito, muito complicada também. Mas quando a Guida disse que o pai a apoiou e sempre teve essa perspectiva diferente, né, imagino que a tua experiência seja diferente. Portanto, queria lhe perguntar como é que isso se deu. Provavelmente isso também influenciou nas tuas condições para a luta, né? Mas também das tuas companheiras, se a Guida sentia alguma dificuldade, ou até mesmo com as que eram casadas, se isso como é que isso se dava. Portanto, sei como é que isso foi pelos teus relatos e pelo que já li, mas essas questões por detrás dos bastidores, acho que é importante na mesma, para a gente compreender como é que é o papel da mulher trabalhadora na sociedade. Eu acho que a família nos coloca muitas barreiras e também pode nos tirar muitas barreiras, né? Depende de como isso se constrói. Mas é isso. Obrigada. Sim, eu em relação ao meu pai, o próprio livro, eu coloco estas duas fases do meu pai no livro. Eu, quando terminei a 4ª classe, gostava muito de ter continuado a estudar, e o meu pai disse que não era preciso, porque eu era uma menina, ainda se fosse um rapaz, valia a pena, mas que eu era uma menina, a 4ª classe já era bastante naquela altura. E o meu pai teve uma posição machista em relação a isso. E, portanto, eu até tinha uma professora, conseguia uma bolsa de estudos e ele não guiou, nem quis ir falar com ela. Portanto, o meu pai era um homem tradicionalmente machista, igual aos outros homens que haviam, portanto, nessa altura. Só que ele era filho de um homem que tinha sido fundador de um sindicato na altura da República. O Sindicato dos Carregadores e Descarregadores tinha tido uma tentativa de ser fundado na altura da República um dos fundadores era o meu avô, pai do meu pai. Então, o meu pai já tinha, desse ponto de vista, a minha avó contava sempre essa história, e essa história influenciou a cabeça do meu pai, para que, quando se dá o 25 de Abril, ele quase que se lembra, no fundo, de aquilo que o pai dele não tinha conseguido, ele vir a conseguir
aproveitando o 25 de Abril. E então, e o meu pai era de certa maneira um homem diferente. Ele não era um pai tradicionalista do ponto de vista das conversas, ele não era do ponto de vista das exigências, ele não nos exigia que tivéssemos determinado tipo de comportamentos em termos de religião, era tudo católico, mas ele não negava se a gente ia à missa, deixava de ir, não fazia exigências, ele era liberal desse ponto de vista das ideias, e isso ajudou bastante nessa altura também eu sou parecida a ele, toda a família diz que eu não sou parecida fisicamente, porque ele era alto e elegante. Eu sou pequeninha e gorda como a minha mãe, infelizmente. Mas é a genética. E então, quando se dá o 25 de Abril, o meu pai teve um papel revolucionário e foi fundamental para mim. Quer dizer, eu estive contra o meu pai durante tanto tempo ele não ter deixado de estudar, mas também disse a ele, o senhor não me deixa estudar agora, mas quando eu fizer a minha idade, infelizmente nessa altura era preciso chegar aos 21 anos para a mulher ter a sua idade, eu vou estudar à noite. E ele foi contra. Mas eu quando fiz 21 anos, eu fui estudar à noite e chegava a casa quase à meia-noite, que era uma desgraça para ele, mas ele depois teve que aceitar. Eu quando sei as minhas primeiras notas, eu tirei o primeiro e o segundo ano, foi uma oportunidade que foi dada aos trabalhadores e estudantes, e eu tirei o primeiro e o segundo ano com notas muito boas, depois fui-lhe mostrar as notas e ele já ficou todo vaidoso, tinha uma filha que estava a estudar e tinha boas notas. Ele também era assim, tinha muita humanidade também no seu comportamento. E, portanto, foi o meu pai, sem dúvida nenhuma, o meu grande impulsionador em termos de trabalharmos para conquistar e ajudou, no concreto, para a conquista do sindicato e para o trabalho que foi feito. Agora, os homens. E depois mais tarde, quer dizer, como eu já disse, com o homem revolucionário, portanto, eu fui uma felizarda enquanto mulher. Eu posso dizer que eu fui uma grande felizarda, porque tive sempre o meu pai que me apoiou nessa fase e o meu marido, que não era apoiante, o meu marido era igual ou pior, como se costuma dizer. Por isso, ele era... Portanto, desse ponto de vista, eu não tive problemas, eu viajava sozinha, viajava com homens, com mulheres, portanto, eu nunca tive problemas. Mas tive companheiras minhas no sindicato. Aliás, o livro relata um pouco uma história que eu conto de um congresso sindical que fomos e que um dos maridos de uma delas não queria que ela fosse ao congresso e quando ela chega... Ele mostra-lhe fotografias de relações sexuais que tinha tido com uma outra mulher na cama deles durante a ausência dela. Portanto, era um horror o comportamento dos maridos e tive muitas companheiras que tiveram muitos problemas. Muitos problemas. Aliás, nós começamos a falar de violência doméstica e ainda quase ninguém falava. E o nosso sindicato já falava nas questões da violência doméstica. E ainda quase ninguém falava nisso. Sim, as mulheres tiveram sempre muitos problemas por parte dos companheiros e por parte de muitos pais também, sobretudo as mais jovens. Eu realmente fui uma felizarda desse ponto de vista. Uma coisa, falaste que quando foi da aprovação na Assembleia dessas leis laborais que o PS e PCP estavam contra. O PS não me admira que naquela altura estivesse contra. Sim. Agora, o PCP já é, até pela imagem que ele tem, um bocado pela ideia que as pessoas têm de um partido de trabalhadores e isso tudo. Qual era... Era o Deide Santos na altura. Era o Deide Santos, que eu lembro do debate com o Deide Santos. A teoria era o seguinte: não pode haver aqui coisas para a Madeira que não haja para o país. Não concordamos. Se é separatismo, vocês estão a ser separatistas, é defender direitos apenas para mulheres da Madeira
E o PCP não pode concordar com isto, que o PCP é um partido nacionalista, um partido assim assado. Nessa altura eu disse ao Odete Santos, ela que era a porta-voz, e ela disse isso, está nas atas da Assembleia. Eu disse, vocês que acrescentem à lei, façam uma proposta. Vocês podem, em comissão de especialidade, podem fazer propostas para se alargar esses direitos aos outros trabalhadores do país, ou alargam o âmbito da lei. Em vez de ser bordadeiras da madeira, bordadeiras disto, daquilo e daquilo outro. Portanto, o argumento do PCP era muito este. E era a Odete Santos, a deputada que ficou responsável por isso. Quando eu vim, eu e um grupo de companheiras fomos à Assembleia da República assistir ao debate. Quando saímos de lá, vínhamos com a opinião que a lei ia chumbar. Quando chegamos à Madeira, porque não podemos ficar lá, porque não tínhamos dinheiro para alojamento, tivemos mesmo que vir embora no próprio dia. Cheguei à Madeira, toda a gente me perguntou, o que é que vocês acham? Vá ser chumbado. Portanto, e a opinião que eu dei a toda a gente é, vá ser chumbado. É chumbo de certeza. Porque estes partidos não estando a favor, não vamos conseguir que a lei seja aprovada. Mas houve muita pressão dos partidos deles a nível regional. O setor era tão importante aqui, era tão importante mesmo do ponto de vista político para eles, para todos eles, porque havia bordadeiras em todos os partidos, em todas as famílias, em todas as casas. Era transversal, não havia... Portanto, era mesmo um setor muito importante. E então não interessava ao PCP e ao PS aqui na Madeira que eles chumbassem lá a lei. Não interessava, ainda por cima, a direita estar a dizer que ia votar a favor da lei. E o PS já vacilhou um pouco. O PS já... Era o Francisco Assis, nunca me vou esquecer do nome deles. Portanto, o PS a gente notou que já estava a vacilar. E quando é aprovada a lei, a gente não sabia, há um jornalista, não havia telemóveis nessa altura ainda, pelo menos eu não tinha, e nós não tínhamos. E então há um jornalista da RDP Madeira, aqui, da chamada Antena 1, que agora chama-se Antena 1, telefonou-me e disse assim, a Guida está sentada ao de pé. Eu disse assim, eu estou de pé. Ele disse, então não tem uma cadeirinha aí ao seu pé que se possa sentar para falar comigo? Eu disse, não tenho. E por acaso não tinha o telefone? Não tinha. Eu disse, não tenho, mas longe de mim o que é que ele ia me dizer? Não tenho. Eu disse, ele disse assim, é melhor ir buscar. É melhor. Eu disse, mãe, não me conhece, então eu toda cheia de coisas e tal. Ele disse assim, tenho uma notícia para lhe dar que eu acho que a Guida não espera. E eu pensei, olha, foi chumbado. Eu estava preparada para o chumbo. Ele disse assim, acaba de ser aprovado por unanimidade na Assembleia da República a lei da reforma das bordadeiras. Eu comecei a chorar, porque eu percebi depois porque é que ele mandou-me sentar, porque a emoção foi tão grande, toda a gente aqui na Madeira ainda se lembra da altura que eu comecei a chorar. Não consegui falar. Comecei a chorar, ele deu-me espaço depois para poder dizer umas palavras, mas a minha reação foi chorar de emoção e de alegria, porque eu vim convencida que a gente ia perder essa luta que íamos perder. E reparem, foi em 1999, já foi num período de retrocesso muito grande, conseguimos essa lei. Nós somos teimosos. Vejam quantos anos levamos a defender e não desistimos. Aliás, eu acho que uma das características da nossa luta, sobretudo das mulheres, da parte das mulheres, por isso é que fizemos também aquele livro com as imagens das lutas das mulheres, foi a sua resiliência. Eu não gosto de resiliência porque eu gosto mais de persistência, a resiliência. Eu sei que a palavra é bonita, é profunda e tal, mas eu gosto muito mais da palavra resistência, porque nós resistimos e acreditamos. Tínhamos uma crença. Eu vacilei muito depois de ir lá assistir ao debate, mas durante aqueles anos que a gente manteve aquela luta acesa, foi um acreditar, é possível, vamos continuar, não desistimos, não cruzamos os braços, vamos furar aqui, vamos furar acolá. Portanto, foi sempre uma procura de, no fundo, conseguir que o direito fosse aprovado.
Alguém mais queria pôr alguma questão? Ninguém? Só esclarecer, eu perguntei, sempre fiquei com a ideia que muita da existência da UMAR, eu na altura estava na UEDP e na JCR, tinha a ver precisamente com a vossa iniciativa, as vossas iniciativas anteriores na Madeira e não o contrário. É só para esclarecer o contexto da pergunta anterior. Eu queria, sobre esse assunto que o José Jesus levantou, eu acho que não houve uma relação orgânica, mas ele tem uma certa razão no sentido em que a luta das bordadeiras da Madeira inspirou muitas mulheres no continente e muitas lutas de mulheres, porque as bordadeiras eram sempre só elas, só as mulheres. Isso foi, e a persistência, como tu dizes, e a resiliência e a maneira como vocês confiaram em que finalmente iam obter a satisfação dos vossos direitos, foi muito inspiradora para as mulheres que estavam em luta no continente. Nesse sentido, acho que o sentimento que vocês deixaram perpassar pela vossa luta que chegou ao continente também inspirou a organização das mulheres na UMAR e noutras organizações de mulheres, com certeza. E recebíamos muita solidariedade, era lindo, quando estávamos nas lutas, as moções, era lindíssimo. Aliás, há dossiês que têm essas coisas guardadas, um dia talvez sirva também para contar melhor a história, porque chegavam cá, a solidariedade chegava cá. Também era importante para nós que isso chegasse cá. E eu lembro-me de estar, por exemplo, no Campanário, que é um lugar longe, e depois ler que tinha chegado da empresa X, das trabalhadoras X, uma moção que tinha sido aprovada de apoio àquela luta que se estava a desenvolver, que nós também fazíamos para lá. Havia aquela coisa que se foi perdendo, infelizmente, não é? Mas que havia muito durante as lutas, que era a solidariedade ativa, de lá para cá, de cá para lá, éramos um país, no fundo estávamos todos no mesmo barco. Todos, já quase 50 anos sobre o PREC, e a geração que era jovem naquela altura está já na casa dos 60 e tal, 70 anos. O que é que tu vês como adquirido no processo, do ponto de vista das mulheres proletárias, trabalhadoras, o que é que tu vês que foi conservado e como é que se pode recuperar aquilo que se perdeu ao longo desses 50 anos? Eu acho que foi, tivemos tanta coisa que fica, estamos a falar das mulheres, a gente não tinha quase nada, e hoje há um conjunto de direitos estabelecidos que é um património destes anos todos de luta, portanto, eu acho que o Dave e o Aveiro é muito importante. Agora, o que mais me preocupa, que é isso que eu quero falar, que eu queria dizer, não acho que as mulheres hoje, mulheres novas, não são todas, não quero que vejam isto como, sequer como crítica, porque o mundo muda, a situação muda, nós mudamos e nós temos que nos adaptar e as pessoas, enfim, vão nascendo e renascendo, etc, etc, etc. Agora, preocupa-me o acomodamento, o comodismo das mulheres. Elas sabem que já têm determinado tipo de direitos e estão estabelecidos e esses, em princípio, não vão ser tocados. O direito à maternidade foi tão importante para nós. A gente esquece, não é? Até o próprio planeamento familiar foi um direito conquistado. Sei lá, o direito ao aborto, o direito... Tanto direito que nós conquistamos e que demoramos anos a conquistar. Agora, se as mulheres novas estão dispostas, caso esses direitos sejam postos em causa, lutarem para segurá-los, e até se elas estão dispostas a ver que mais direitos hoje, como, por exemplo, acabar a precariedade, que eu acho que é o maior flagelo de mulheres e homens, atenção, mulheres e homens, mas que é o maior flagelo é não haver segurança no trabalho, é não haver salários decentes, porque nós vamos bater sempre a mesma coisa, não há emancipação de ninguém,
se as pessoas não tiverem boas condições de trabalho e boas condições de vida. Porque ninguém vive do ar assim e dos amores virtuais, etc. Portanto, há hoje novos problemas colocados. Novos problemas que estão colocados. E que tem que haver respostas para esses novos problemas. Preocupa-me mais isto do que o que já está. Porque o que já está não me parece, não estou a ver assim, de repente, nenhum direito em risco. De repente. A não ser as questões relacionadas ao mundo laboral. As questões que nós tenhamos contratos, não contrato de trabalho, contrato coletivo, que um trabalhador entrava numa empresa e já se aplicava aquele contrato, que já tinha sido negociado numa altura mais favorável, que já tinha um salário, que agora eles estão individualizando tudo. Os contratos coletivos estão a perder força, eles, aliás, querem acabar com os contratos coletivos. Portanto, isto são direitos importantes para mulheres e homens. Para mulheres e homens. Portanto, a mim preocupa mais o que está por fazer do que aquilo que foi feito.